Oi gente, tudo bem? Professor Luiz aqui de novo. A gente vai dar continuidade aqui na nossa aula sobre a Grécia, ok? Hoje nós vamos começar a falar aí do período arcaico, quando surgem as primeiras cidades-estado, e nós vamos dar uma ênfase nas duas mais importantes, que é Atenas e Esparta. Antes da gente começar, é importante que você dê o like no vídeo, siga a página do 110 no YouTube e divulgue para os outros colegas para que vocês possam continuar aprendendo, para que vocês não fiquem parados em casa, porque senão, cara, pensa comigo, vocês estão tomando prejuízo. O aluno da escola particular, ele está estudando. Se você concorrer com esse menino na escola particular no vestibular, ele está em vantagem. Então não vamos ficar em desvantagem. Estudem, assistam às aulas, divulguem para os seus colegas, ok? E se cuidem, ficando em casa, beleza? Mas vamos lá, continuando. Aqui a gente vai falar então, no período arcaico, nós vamos começar a falar sobre Atenas, beleza? Por que a gente vai começar a falar sobre Atenas? Porque, cara, Atenas, ela é de longe a polis mais importante da Grécia, tá? Tanto que ela está lá até hoje, a capital da Grécia é Atenas, tá bem? Então Atenas é a polis mais rica e a polis mais desenvolvida da Grécia Antiga. Eu sei que muitos de vocês às vezes ouvem até mais sobre Esparta, porque Esparta é conhecida pela guerra, por ter grandes soldados e poderosos e tudo mais, mas o que realmente vai... a cidade que vai ser realmente mais importante na Grécia não vai ser Esparta, por incrível que pareça, e sim Atenas. Esparta vai ser a grande rival dos atenienses na maior parte da história, tá bem? Por que Atenas vai ser tão desenvolvida, pessoal? A gente costuma dizer que Atenas vai ser a escola da Grécia. O que isso quer dizer? Na verdade, quando a gente fala de Grécia, sabe aquele filme que você assistiu lá, que remete lá, que fala da Grécia Antiga, sobre como eles eram e tudo mais? Geralmente, o que a gente sabe sobre a Grécia veio de Atenas. A gente sabe muito pouco das outras cidades. A gente sabe muito pouco de Esparta, muito pouco de Corinto, muito pouco de Tebas. A grande parte das fontes que nós temos da Grécia Antiga, elas na verdade são fontes atenienses. Então é por isso que a gente vai dizer que Atenas é a escola da Grécia. Ela é a base formadora da cultura grega. O que nós sabemos de Grécia hoje, na verdade, é o que a gente sabe de Atenas, ok? Além do mais, por que a gente vai dizer que é a escola da Grécia? Porque, cara, é ali que toda essa atividade cultural se desenvolve. Lembra que nós falamos da filosofia? É em Atenas que a filosofia nasce. Não é em qualquer lugar da Grécia, é em Atenas, ok? A mesma coisa serve para, por exemplo, o teatro. Os grandes dramaturgos gregos, os caras que vão fazer as grandes tragédias, peças de comédia do teatro grego, são caras que vieram de Atenas. As peças teatrais que eles criavam eram encenadas em Atenas, ok? Então Atenas é realmente um grande centro cultural da Grécia Antiga, tá bem? E o último ponto, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente, é a questão da democracia. Eu pessoalmente acredito que esse seja o ponto mais importante quando a gente fala de Atenas. É claro que para a professora Miriam, por exemplo, a questão da arte vai ser mais importante. Para a professora Valéria, a questão da filosofia vai ser mais importante. Agora, para nós aqui na história, o que é realmente mais importante é a gente entender o que é essa democracia e como ela surge, tá bem? Mas a gente vai falar já sobre isso. Daqui a pouco eu chego lá. Opa! Como na aula anterior eu havia mencionado para vocês, os atenienses, eles vão ser grandes comerciantes, ok? Até por causa da escassez de terras que havia ali na região. Então, como alternativa, os atenienses eles acabam desenvolvendo bastante o comércio. E esse comércio, a gente precisa frisar, ele é um comércio marítimo, ok? Todo comércio na antiguidade, ele é feito pela navegação. Então, se você quer ser um grande comerciante, você também tem que ser um grande navegador. Isso são duas coisas que estão associadas, ok?
Eu já havia mostrado na aula anterior para vocês o que era a Acrópole de Atenas, tá? E essa é uma outra imagem mostrando Atenas hoje, nos dias atuais, tá? Vejam que é uma cidade grande, é a capital da Grécia atualmente, ok? E ainda hoje as ruínas da Atenas antiga ainda se encontram lá, ok? É um lugar incrível, lindíssimo, ok? Bom, eu não sei se vocês conhecem esses rostinhos, mas eu tenho certeza que os nomes vocês já devem ter ouvido falar, que é o Platão, o Sócrates e o Aristóteles. Se vocês não ouviram falar desse nome ainda, vocês vão ouvir, tá? Porque a professora Valéria, professora de filosofia, ela vai perturbar a vida de vocês com esses caras. Eu tenho certeza que vocês vão sonhar com esses três. Por quê? Porque eles são os três grandes filósofos da Grécia Antiga. Foram eles que fundaram a filosofia como nós conhecemos hoje, ok? São os três pilares da filosofia ocidental. Então a gente tem que conhecer melhor esses caras. Eu tenho certeza que a professora Valéria, se não falou, ela ainda vai falar muito sobre esses caras com vocês, tá bem? Lembra que eu falei da navegação? Essa imagenzinha é só para representar o que é essa navegação na Grécia Antiga, tá? Essa embarcação aí que vocês conseguem ver na imagem, a gente chama de trireme, que é o barco tipicamente grego daquela época, tá? Além de usar para comércio, os gregos, mais especificamente os atenienses, eles também utilizavam as embarcações para guerra, ok? A gente vai ver que o poder militar dos atenienses, ele não vem do exército, ele vem da marinha, digamos assim. Os atenienses, eles eram superiores no mar e não na terra, ok? Essa imagem mostra justamente isso, representando aí uma cena de batalha, né? Uma batalha naval entre essas embarcações que a gente chama de triremes, ok? Bom, vocês sabem que quando a gente fala de sociedade, a gente sempre trabalha com a tal da pirâmide social. Eu vou mostrar para vocês agora o que é a pirâmide social ateniense, ou seja, quais eram as classes sociais que compunham essa sociedade em Atenas. Lembra que eu falei para vocês que a polis, ela é independente, ela é autônoma. E isso significa então que em uma cidade você vai ter a sociedade de um jeito, em outra cidade a sociedade vai ser de outro jeito. Então a gente vai ver que em Atenas a sociedade era dessa forma. Quando a gente for falar de Esparta daqui a pouco, vocês vão ver que é bem diferente, ok? Então isso aqui diz respeito apenas a Atenas. Então olha só, no topo dessa pirâmide, a elite da sociedade ateniense, nós chamamos de eupátridas, ok? Os eupátridas, então eles são os caras mais poderosos, os caras mais ricos em Atenas. E de onde vem essa riqueza? De onde vem esse poder que os eupátridas têm? Lembra o que eu falei para vocês na aula anterior, que havia uma escassez de terras? E o fato de a pessoa que tiver essa terra, ela se torna mais poderosa? É exatamente isso que acontece em Atenas, ok? Então, os eupátridas, a elite da sociedade ateniense, são os grandes proprietários de terra. Por que eles são poderosos? Porque eles possuem terras, tá, pessoal? É muito importante isso. A gente vai ver que nessas sociedades antigas, o poder não vem do dinheiro, o poder ele vem da terra, tá? Guardem essa informação, que a gente vai usar isso ainda várias outras vezes. Só que além dos eupátridas, a gente também tem uma outra classe social bastante poderosa em Atenas, que são os chamados demiurgos, ok? Os demiurgos, o poder deles, ao invés de vir da terra, o poder deles vem do comércio. Então, como eu falei para vocês, Atenas era uma cidade bastante comerciante. Então, quem fazia esse comércio, na maior parte, são esses demiurgos, são grandes mercadores. São caras que ganham muito dinheiro fazendo esse comércio, portanto, eles são bastante poderosos também. Não tão poderosos quanto os eupátridas, mas também são bastante poderosos, ok?
Abaixo desses demíurgos a gente tem os chamados geórgões. Esses nomes são complicados, mas não precisam decorar, tá? Basta saber qual é a característica de cada um deles. Os geórgões, pessoal, eles são pequenos fazendeiros. Enquanto os eupátridas são os grandes proprietários de terra, os geórgões são pequenos proprietários de terra. Então tem ali a sua fazendinha pequena, cuida, planta só o que precisa para sobreviver. Quem trabalha nessa terra geralmente é o próprio dono da terra, ele não tem ninguém trabalhando por ele, tá? Então esse cara, ele tem uma vida confortável, ele não passa por grandes necessidades, mas ele não é poderoso, ele não é rico, longe disso, ok? Ele é um cara que tem uma vida simples, tá bem? Abaixo dos geórgões a gente tem os tetas, cuidado, tetas, tá bem? Quem são esses tetas? Cara, esses aí já são coitados, tá? Por quê? Porque eles não possuem nada, eles não são comerciantes, eles não possuem terras, eles não possuem propriedades, ok? Eles são cidadãos atenienses, ok? Mas, quando a gente fala de poder econômico, de riqueza, esses caras não têm nada, tá bem? Qual é a única vantagem que um teta tem? Ele é um homem livre, tá? Ou seja, ele não é um escravo, tá? Mas a vida dele é tão ruim quanto a de um escravo, tá? A diferença só é que ele é um homem livre, tá bem? Vejam que abaixo desses tetas, que já não vivem numa situação muito bacana, eu coloquei abaixo deles as mulheres e os estrangeiros. Vejam, pessoal, que todos esses caras que eu estou falando aqui, que estão na parte de cima da pirâmide, são homens, tá bem? Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que as mulheres em Atenas, elas não possuem nenhum poder político. As mulheres em Atenas não são consideradas cidadãs, tá? Então é por isso que elas vão para baixo da pirâmide. Elas, em questão de poder político, elas estão abaixo até mesmo dos tetas, tá? A mesma coisa serve para os estrangeiros, né? Se você não é filho de pai e mãe ateniense, então você também não possui nenhum direito naquela cidade. Mesmo que você viva lá a sua vida inteira, você não possui nenhum direito por ser estrangeiro. Agora, abaixo de mulheres estrangeiras fica aí os escravos, né? Não tem aí nenhuma classe social que viva em condições tão ruins quanto os escravos, beleza? A gente já falou sobre isso bastante, vou falar de novo. Na antiguidade, isso não é só na Grécia, isso vale para qualquer civilização antiga. A escravidão, ela não é uma escravidão racial. O escravo na Grécia, pessoal, ele é um escravo porque ele é um prisioneiro. Ele foi capturado numa guerra, por exemplo. Ou então ele é um cara que se endividou e que a única forma dele pagar a sua dívida é se tornando escravo, ok? Então a escravidão na Grécia, a escravidão na antiguidade como um todo, ela não é uma escravidão racial. Esse cara ele não é escravo porque ele é negro, tá? Ou porque ele é índio, ou porque ele é asiático. A questão não é essa. A questão é, ele é escravo porque ele é meu prisioneiro. Ou então ele é meu escravo porque ele tem dívidas a pagar para mim. Tudo bem? Não esqueçam dessa informação. Bom, agora sim nós vamos falar talvez do ponto mais importante dessa aula, que é a questão da democracia. Pessoal, o que é democracia? Essa é uma definição que eu coloquei aqui, que ela vale inclusive para os dias atuais, ok? Mas é importante que a gente note que a democracia ateniense, apesar de ser algo muito novo e muito importante para a história, a democracia ateniense ela não é a nossa democracia. Não são coisas iguais, ok? A gente tem algumas diferenças que vão ficar mais claras daqui a pouco. Mas uma definição bem genérica do que é democracia é essa. Vejam, a palavra democracia ela pode ser dividida. Então você tem essa primeira parte da palavra que é demos, é uma palavra do grego que significa povo, e a cracia, essa última parte da palavra, que significa poder.
Então, em outras palavras, democracia é o povo no poder. É um governo onde o povo tem soberania, onde o povo controla as decisões políticas, ok? Gente, é muito importante, porque para nós hoje isso é muito normal, né? Democracia, ela está na nossa vida, tá? Mas nem sempre foi assim. Aonde é que surge essa democracia pela primeira vez? Em Atenas. É muito importante que a gente note essa questão. Naquele momento, a gente está falando aí de 500 anos antes de Cristo, não havia democracia no mundo. O único lugar no mundo que vai ter democracia é Atenas. Então isso é muito revolucionário para a época. É importante que a gente tenha isso em mente. Lembra quando a gente falou, por exemplo, dos persas, dos egípcios, dos hebreus? Todos esses povos, eles tinham como governo uma monarquia, né? Ou seja, você tem um cara todo poderoso que concentra todos os poderes na mão e que governa aquela civilização. Isso ocorre em todas as civilizações daquela época. Quem é que vai quebrar esse paradigma? Os atenienses. Então, ao invés deles terem essa monarquia clássica, eles adotam uma democracia. Isso é muito revolucionário. É muito importante que a gente tenha noção disso, tá? Lembra, por exemplo, no Egito, a gente tem a figura do faraó. Na Pérsia, a gente tem o grande rei. Esses caras, eles eram tão poderosos que eles eram considerados, inclusive, deuses. Eles não eram nem seres humanos comuns. Eles eram deuses. É o caso do faraó, por exemplo. Tá? Então, em Atenas, isso muda. E isso é muito importante. Ok? Mas olha só. O que é democracia? A definição que eu coloquei é essa. Tá? Então, democracia é um sistema de governo onde os cidadãos exercem o poder e possuem direitos iguais. Tá bem? Em outras palavras, é um lugar, ou melhor, uma democracia é aquele governo onde o próprio povo, o próprio cidadão, toma as decisões na cidade. Ok? Numa monarquia, quem toma as decisões é o rei, certo? Numa democracia, não tem rei. Todos ali são iguais. E se todos são iguais, todos vão poder decidir o que vai ser feito na cidade. Beleza? Pessoal, no Brasil a gente tem democracia. Como é que a nossa decisão é feita na nossa democracia? Ela é feita muitas vezes por meio do voto, certo? A gente tem o poder de escolher os nossos representantes, certo? Todos os cidadãos brasileiros, adultos, podem votar. Isso é uma democracia no Brasil. Em Atenas, isso é ainda mais radical. Por quê? Porque em Atenas não é que o cara ele escolhe um representante para ele. Ele vai lá escolher um presidente ou escolher um deputado. Isso não existe em Atenas. Não é que vai alguém tomar a decisão para ele. Não, ele mesmo vai tomar a decisão. Ele vai se reunir com os outros cidadãos, eles vão discutir as coisas mais importantes e ele vai falar o que ele quer que faça. Ok? Então é uma democracia direta. Ela é mais radical do que a nossa própria democracia nesse ponto. Tá bem? Só que tem um porém. A gente vai ver que nem tudo é tão maravilhoso assim. Por quê? Veja que eu estou falando que quem toma as decisões em Atenas são os cidadãos. Só que cidadão não significa todo mundo em Atenas. Ok? Quem são esses cidadãos, então, de fato? Quem são aqueles que tomam as decisões em Atenas? São os homens, adultos, livres, filhos de pai e mãe ateniense. Tá bem? O que isso significa na prática? Significa que homens, então quer dizer que mulheres estão excluídas? Sim. Adultos, então, pera lá, crianças, jovens também estão excluídos. Beleza. Livres, então quer dizer que escravo está excluído? Com certeza, ok? Nascidos de pai e mãe ateniense, quer dizer que se ele for um estrangeiro, ele pode decidir também? Não. Ou seja, pessoal, os cidadãos em Atenas não incluem mulheres, escravos e estrangeiros, ok?
Pô, professor, que diabo de democracia é essa que exclui mulher? Isso é democracia? Cara, para os nossos padrões, não, realmente. Mas para aquela época, vejam, isso é muito revolucionário. Porque por mais que as mulheres ainda estejam sendo excluídas dessa democracia, a gente está incluindo todos os homens praticamente, certo? E isso para aquela época é muito novo, porque geralmente quem é que governava as cidades? Eram os reis, ou então eram os caras mais ricos, os mais poderosos. Lembra daquela pirâmide social que a gente falou agora há pouco? Qual é a diferença do eupátrida para o teta na democracia ateniense? Na prática, nenhuma. Então aquele cara que, vamos supor, o cara tem milhares e milhares de hectares de terras, é o cara mais rico de Atenas. Ele tem o mesmo poder de voto que um mendigo em Atenas, desde que esse mendigo seja um homem adulto, filho de pai e mãe ateniense. Então essa é a novidade da democracia, é isso que faz a democracia ateniense ser tão revolucionária, ok? Ela não é perfeita, longe disso, para os nossos padrões ela é cheia de problemas, ok? Mas é importante que vocês vejam que mesmo com esses problemas, ela já é muito inovadora para aquela época, ok? Inclusive os outros povos vizinhos, civilizações próximas ali de Atenas, achavam essa democracia uma aberração. Como assim? Como assim qualquer pessoa pode decidir pela cidade? Não tem um cara, não tem um rei que controle, né, que bagunça, né? Para você ver que para aquela época isso era bastante novo, ok? Bom, como é que essa democracia em Atenas ela nasce? Nada na história, pessoal, nasce do dia para a noite, né? Não, as coisas não acontecem assim tão rapidamente. A mesma coisa vale para a democracia ateniense. Foi necessário algumas décadas, alguns séculos talvez, para que essa democracia que eu acabei de falar para vocês, ela tenha se formado daquela maneira, tá? Então, ao longo da história de Atenas, nós vamos ter alguns caras aí, alguns que a gente chama de legisladores, que vão dar a sua contribuição na história dessa democracia, tá? Então a gente vai ver alguns dos mais importantes aqui agora. Primeiro, o mais antigo, digamos assim, o que vai dar o primeiro passo em direção à democracia ateniense, vai ser um cara chamado Drácon, ok? Drácon, esse cidadão aqui, à medida que ele toma em Atenas, vai ser a criação de leis escritas, tá? Eu acho que eu já falei com vocês sobre isso em uma outra aula, sobre a importância de uma lei escrita. Quando uma lei está registrada, escrita, ela vale para todo mundo, né? Quando uma lei ela é baseada apenas no costume, na oralidade, ela muitas vezes ela pode valer de um jeito para uma pessoa, valer de outro jeito para outra pessoa. O tratamento ele é desigual. Quando a lei é escrita, não. A lei escrita ela está lá, ela é o que é e ela vale para todo mundo. Se um bilionário cometeu um crime X, ele vai pagar por esse crime da mesma forma que se um mendigo cometer esse mesmo crime X. É a vantagem de uma lei escrita. Então isso é uma vantagem, é um benefício para a formação da democracia em Atenas, ok? O cara que fez isso em Atenas é esse cara chamado Drácon. Uma característica bacana dessas leis é que elas são leis severas, tá? Então essas leis elas buscavam punir com muito rigor aqueles que transgrediam essas leis, tá? Um outro legislador importante vai ser esse cara chamado Solon. O Solon ele toma uma medida muito bacana em Atenas, que é o fim da escravidão por dívidas. Por que isso é importante para a democracia ateniense, pessoal? Porque veja só, a partir de um momento que um cidadão ateniense ele é obrigado a se escravizar por ter uma dívida, ele deixa de ser cidadão.
né? Então acaba havendo aí uma desigualdade entre os cidadãos atenienses. O Solon, ele acaba com isso. Então também é uma medida que contribui para a formação da democracia em Atenas. Quer dizer que acabou a escravidão em Atenas? De jeito nenhum. A escravidão ela continua existindo, assim como existia em todas as outras cidades-estado gregas, tá? Mas agora você não pode mais escravizar um cidadão ateniense, você pode escravizar outras pessoas, mas cidadãos não, beleza? Outro cara é um chamado Clístenes, ok? O Clístenes, ele talvez dê a contribuição mais importante, que é o fim da cidadania com base na riqueza. Até o Clístenes, pessoal, só podia participar do governo ateniense quem tinha grana, quem tinha dinheiro ou quem tinha terras, ok? O Clístenes vai falar que não é isso que faz um cidadão ateniense. É ele que vai fazer aquela definição que nós demos agora há pouco. O que é um cidadão ateniense? É um homem adulto, livre, filho de pai e mãe ateniense. Quem vai falar pela primeira vez isso é o Clístenes, ok? Então é um grande avanço para a formação da democracia ateniense. E por último, pessoal, a gente tem o Péricles, ok? O Péricles não é o famoso sambista, ok? O Péricles, na verdade, é esse cara aqui. Tá? O Péricles ele também é extremamente importante para a história de Atenas, porque ele vai criar o que os gregos chamavam de mistoforia. O que isso significa? Mistoforia é o pagamento pelo serviço público. Então vamos supor, um cara que é muito rico, que tem muito dinheiro, tem, portanto, muito tempo livre, ele naturalmente ele tem muito mais chance de participar da democracia ateniense. Porque o cara pobre, ele não tem tempo para ficar indo lá na cidade, participar das assembleias. Ele tem que trabalhar, ele tem que sobreviver. Então ele não pode largar o trabalho dele para participar da política da cidade. Para resolver esse problema, o Péricles cria a chamada mistoforia. Então, beleza, você é um cidadão pobre, você quer contribuir para a democracia ateniense, então você vai ser pago para isso. Dessa forma, ele pode então deixar o trabalho dele de lado para poder participar dessa democracia. Então isso também é algo que favorece muito a participação de todos os cidadãos atenienses e não só dos mais ricos, dos mais poderosos. Ok? Pessoal, para a gente terminar rapidinho, a democracia ateniense ela é formada por esses três órgãos mais importantes: a Eclésia, a Bulé e a Hélia, ok? A Eclésia é o mais importante, é onde todos os cidadãos atenienses se reúnem. E nessa reunião, nessa assembleia de cidadãos, eram tomadas todas as decisões mais importantes da cidade, todas. Desde aumento de impostos, declaração de guerra, criação de leis, todas essas decisões, quem tomava era a Eclésia. E a Eclésia era composta por todos os cidadãos atenienses. Por isso é uma democracia. Lembrando o que é, a gente já viu o que é um cidadão ateniense, ok? A Bulé é um outro órgão da democracia ateniense que é responsável, na verdade, por organizar a Eclésia. São eles que vão decidir quais vão ser quais vão ser as pautas daquela reunião, daquele dia, quais são os assuntos que vão ser debatidos, quem são as pessoas que vão proferir seus discursos lá na frente. Então esses caras eles cuidam do aparato burocrático da democracia ateniense. Eles cuidam da administração, tá bem? E a Hélia funciona como um poder judiciário, ou seja, quando uma pessoa comete um crime, transgride alguma lei ateniense, é a Hélia, são os juízes da Hélia que vão fazer o julgamento dessa pessoa. Então é um poder judiciário, ok? Pessoal, bastante coisa para a gente falar sobre Atenas. Mas eu acho que o mais importante eu falei aqui, tá? Guardem essas informações,
principalmente no que diz respeito à democracia, é o ponto mais importante dessa nossa aula de hoje, tá bem? Fico por aqui. Na nossa próxima aula a gente vai falar da outra cidade-estado, que é Esparta. Imagino que deve ser ainda mais interessante para vocês, tá bem? Se cuidem, fiquem em casa, um abraço.